O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas, à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 16, capítulo 33. 28 de novembro de 1923. A recém-nascida da divina vontade, a cruz do querer divino, foi a maior para Jesus. Cada ato oposto da vontade humana à divina era uma cruz distinta para Jesus. Sinto-me sempre abismada no supremo querer do meu Jesus, e parecia-me ver a minha pequena alma como uma menina recém-nascida, que o bendito Jesus fazia crescer em seus braços com o sopro de seu querer, com um zelo tal que não queria que nada visse, que nada sentisse, que nada tocasse, e para fazer que nada a distraísse, a tinha absorta com o doce encanto de seus ensinamentos sobre a sua santíssima vontade. E a pequena recém-nascida crescia e se alimentava com o sopro do querer de seu Jesus. Não só isto, mas me cobria com muitas pequenas cruzes de luz, de modo que, me olhando, me via em cada parte de mim mesma impressa uma cruz de luz. E Jesus se divertia, agora com multiplicar estas cruzes, e agora com querer que estivesse fixa ou a olhá-la para numerar todas as suas palavras que me serviam de alimento e de crescimento. Então, meu Jesus me disse: a minha pequena filha, a minha recém-nascida da divina vontade, o meu querer, concebeu-te, fez nascer e agora com todo amor te faz crescer. Não vê com quanto amor te tenho em meus braços e não permito que você tome outro alimento que a respiração de minha vontade? É a coisa mais bela, mais querida, mais preciosa que até agora saiu fora na criação. A recém-nascida, nascida de minha vontade. Por isso te terei guardada com zelo que nenhum deve tocar a minha recém-nascida. Minha vontade será tudo para você. Será vida, alimento, vestido, ornamento e cruz. Porque sendo ela a maior coisa, seria descrédito para seu Jesus fazer uma mistura de outras coisas que não sejam parto de nosso querer. Por isso, esquece tudo, para fazer que outras águas não te circundem, nem dentro nem fora, senão só o mar imenso do eterno querer. Quero em você a honra, a nobreza, o decoro de verdadeira filha recém-nascida de minha vontade. Então, ao ouvir isto, em vez de me alegrar, sentia-me morrer de confusão, e apenas tive a coragem de dizer: Jesus, meu amor, sou pequena, é verdade, vejo-o em eu mesma, mas também sou uma pequena má ainda. Diz tudo isso? Como pode ser? Por acaso quer zombar? Sei que muitos te fazem chorar e para esquecer o teu pranto queres divertir-te comigo fazendo-me estas zombarias. E embora eu sinta a confusão de tuas zombarias, faze-as e faze que seja a zombaria de tua vontade. E Jesus, estreitando-me ainda mais a ele, continuou a dizer: Não, não, o teu Jesus não zomba. Me divirto sim. E o sinal certo de que o que te digo é verdade são as cruzes de luz com as quais o meu querer te marcou. Deve saber, minha filha, que a cruz maior, mais longa, que nunca me deixou para a minha humanidade, foi a vontade divina. E mais, cada ato oposto da vontade humana à divina era uma cruz distinta que o supremo querer imprimia no mais íntimo de minha humanidade,
Porque quando a vontade humana se move na terra para operar, a divina se move desde o céu para encontrar-se com o querer humano e fazer dele um só com o seu, para fazer correr torrentes de graça, de luz, de santidade naquele ato. E o querer humano, não recebendo o encontro com o divino, põe-se em guerra com seu Criador e rejeita as regiões celestiais, o bem, a luz, a santidade que estavam prestes a chover sobre ele. Então o supremo querer, ofendido, queria a correspondência de mim, e em cada ato de vontade humana me infligia uma cruz. E se bem com a cruz recebida, eu todo o bem rejeitado por elas, para tê-lo em depósito em mim, para quando a criatura estivesse disposta a receber em seus atos o encontro com a divina, com tudo isso, não pude eximir-me de sentir a dor intensa de tantas cruzes. Olhe dentro de mim quantos milhões de cruzes continha minha humanidade. Por isso, as cruzes de minha vontade foram incalculáveis. Sua dor era infinita e eu gemia sob o peso de uma dor infinita. Esta dor infinita tinha tal poder de me dar a morte a cada instante e me dar cruz a cada ato oposto da vontade humana à divina. A cruz da minha vontade não é de madeira, que faz sentir só o peso e a dor, mas é cruz de luz e fogo que queima e consome, e é impresso em um modo de formar uma única coisa com a mesma natureza. Se eu quisesse te dizer a cruz que me deu a vontade divina, deveria entrelaçar todos os atos das criaturas, fazê-las presentes e fazer-te tocar com a mão como meu querer, querendo justa satisfação. Me infligia cruz sobre cruz. Não tinha sido acaso uma vontade humana a que tinha ofendido e rompido com a divina? Então, uma vontade divina devia crucificar, adoecer minha natureza e vontade humana. Todo o resto do homem pode ser chamado superficial. A fonte, a raiz, a substância do bem ou do mal está no fundo da vontade. Por isso, só a vontade divina podia fazer-me expiar o mal de tantas vontades humanas, o que me fez sofrer e o que me quer fazer. Por isso está marcada com tantas cruzes de luz, porque sua cruz tem sido minha vontade, que tudo tem marcado em luz para te dispor a ser a verdadeira recém-nascida de minha vontade, a qual confiarei os segredos, as alegrias, as dores dela como a fiel, que unindo-me a meus atos, abra os céus para fazê-la descer à terra e fazê-la conhecer, receber e amar. Capítulo 34, 4 de dezembro de 1923. Luísa não quer ser conhecida. Jesus lhe fala da necessidade deste conhecimento. Eu estava pensando sobre o que eu escrevo sobre o Santíssimo Querer de meu doce Jesus. Que o bendito Jesus queira dizer tantas coisas sublimes de seu santo querer é justo, porque tudo o que se pode dizer dele, a altura, a grandeza, os prodígios, etc., tudo está bem. E mais, tudo é pouco frente ao que poderia dizer. Mas este entrelaçar junto sempre a esta pobre minha alma não deveria ser. Sua vontade é o que deveria fazer conhecer, não a mim. Minha pobre pessoa não deveria existir, muito mais que toda coisa é sua, não minha. A mim não fica outra coisa que a confusão do que me diz. Mas apesar de tudo isso, a obediência me obriga a escrever. Não só sobre o divino querer, mas também sobre o entrelaçamento do que faz de mim com sua vontade. Agora, enquanto isso pensava, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, me apertando a ele, me disse: minha filha é sempre a minha recém-nascida da minha vontade. E, além disso, tu
tu estás errada. Quer que eu fale da minha vontade, que a faça conhecer. E quem deve ser o canal, a porta-voz, o instrumento para fazê-la conhecer, não deves existir? Se a coisa deve ficar entre você e eu, talvez poderia ser assim, mas como quero que minha vontade tenha seu reino, e o reino não forma-se com uma só pessoa, mas com muitas e de diversas condições. Por isso é necessário que não só se conheça a minha vontade, os bens que contém, a nobreza aqueles que querem viver neste reino, o bem, a felicidade, a ordem, a harmonia que cada um possuirá, mas também aquela que a minha bondade escolheu como origem e princípio de tanto bem. Ao entrelaçar-se a você junto com minha vontade, com elevar-se sobre todas as coisas da criação, não significa outra coisa senão dar mais importância, elevar mais, dar mais peso em minha vontade. Quanto mais bom é um rei, mais santo, mais rico, mais magnânimo, mais amante de seus súditos, até chegar a dar sua própria vida antes de deixar que toquem a um que vive em seu reino, tanto mais esse rei é estimado e amado, e suscita em todos o desejo de viver em aquele reino. Mas bem fazem competição para ver quem pode tocar tal fortuna. Pelo tanto do conhecimento do rei, vem a boa marcha do rei. Sua importância. Você, ao dizer que não queres estar entrelaçada com minha vontade, desejaria um reino sem rei, a ciência sem o mestre, as possessões sem o patrão. O que seria deste reino, desta ciência, destas possessões? Quantas desordens não haveria, quantas ruínas! E eu não sei fazer coisas desordenadas. Aliás, a primeira coisa em mim é a ordem. Olha, isto teria acontecido na redenção se a minha querida mãe não tivesse querido fazer conhecer que era minha mãe, que me havia recebido em seu seio virginal, que me alimentou com seu leite. Minha vida vinda à terra, a redenção, seriam incríveis e nenhum se dobraria a crer e a receber os bens que há na redenção. Em troca, com fazer conhecer a minha mãe, quem era ela, que a isentei de toda mancha, ainda a de origem, que era um prodígio da graça, e como ela amou, como tem os filhos seus todas as criaturas, e por amor deles sacrificou a vida de seu filho e de Deus, a redenção teve maior importância e se fez mais acessível à mente humana, e formou-se o reino da redenção com seus copiosos efeitos. Então, o entrelaçar minha mãe na obra da redenção, não foi outra coisa que dar maior importância ao grande bem que vim trazer sobre a terra. Devia ser visível a todos, tomar carne humana, devia servir-me de uma criatura da raça humana, a quem devia sublimar sobre todos para cumprir meus altos desígnios. Agora, isto aconteceu para formar o reino de minha redenção sobre a terra. Assim também, devendo formar o reino de minha vontade, é necessário que se conheça outra criatura, na qual deve ter a origem, o princípio, o verdadeiro reinar de minha vontade. Quem é ela? Quanto a amei, como a sacrifiquei por todos e por cada um. Numa palavra, tudo o que minha vontade tem disposto e derramado nela. Mas ao entrelaçar-te a ti, é sempre minha vontade a que destaca. São caminhos e meios para a fazer conhecer. São atrativos, incentivos, luzes, imãs para atrair todos a vir a viver neste reino de felicidade, de graça, de paz, de amor. Por isso deixa fazer a teu Jesus, que tanto te ama, e não queiras te afligir muito, muito menos preocupar-se de como desenvolver o entrelaçamento de minha vontade contigo, e pensar só em seguir seu voo nos eternos confins do meu querer supremo. Capítulo 35, 6 de dezembro de 1923.
A tarefa da Santíssima Virgem, a tarefa de Jesus e a tarefa de Luísa, para fazer que venha o reino da divina vontade à terra. Estava a rezar e o meu doce Jesus fazia-se ver no meu íntimo, que me olhava fixamente. E eu, atraída por seu olhar, olhava para ele até dentro de seu interior, que me parecia como se fosse um cristal, no qual se podia ver tudo o que meu amado Jesus fazia. E eu, unindo-me a ele, tentava fazer o que ele fazia. Outras vezes me parecia que Jesus tomava minha alma entre suas mãos e a lançava ao voo da imensidão de sua vontade, dizendo-me: a recém-nascida da minha vontade, na minha vontade nasceste, nela quero que vivas. Voa no querer eterno, cumpre o teu ofício. Olha, que há muito que fazer entre a divindade e as criaturas. Gira por todas as gerações, mas sempre no meu querer. De outra maneira não as encontrará todas. E amando, obrando, reparando, adorando por todos, te porás perante a majestade suprema, para lhe dar todo o amor, as homenagens de todos e de cada um, como verdadeira filha primogênita de nosso querer. Eu tomava o voo e Jesus seguia com seu olhar meu voo. Mas quem pode dizer o que fazia? Em seu querer encontrava todo o amor que sua vontade devia dar às criaturas. E não tomando elas, estava suspenso, esperando que fosse tomado, e eu o fazia meu. E investindo todas as inteligências criadas, formava para cada um dos pensamentos um ato de amor, de adoração e de tudo o que cada inteligência devia dar a Deus. E abraçando tudo em mim, como se a todos os pusesse em meu colo, tomava o caminho ao céu para levá-los ao seio do Pai Celestial e lhe dizia: Pai Santo, venho ao teu trono para te trazer ao meu colo todos os teus filhos, as tuas queridas imagens criadas por ti, para colocá-los novamente em seu seio divino, a fim de que aquela vontade, por eles rompida entre você e eles, você a vincule a uma e a una de novo. É a pequena filha de seu querer que isto te pede. Sou pequena, é certo, mas tomo a tarefa de te satisfazer por todos. Não irei a teu trono se não me vinculas a tua vontade, vinculas a vontade humana com a divina, e levando-a à terra, venha o reino de seu querer à terra. Aos pequenos nada lhes nega, porque o que pedem não é outra coisa que o eco de teu mesmo querer e do que queres tu. Depois regressava com Jesus, que me esperava no meu quarto, e ele recebia-me nos braços, me enchia de beijos e de carícias e me dizia: minha pequena, para fazer com que o querer do céu desça sobre a terra, é necessário que todos os atos humanos sejam selados e esmaltados de atos de vontade divina, a fim de que o supremo querer, vendo que todos os atos de vontade das criaturas estão marcados pela sua, atraído pelo ímã potente do meu mesmo querer, desça à terra e reine nela. A ti, como filha primogênita de nosso querer, foi-te dada esta tarefa. Deves saber que para atrair o Verbo e fazê-lo descer do céu, a minha mãe levou a tarefa de girar por todas as gerações, e fazendo seus todos os atos de vontade humana, ela colocava neles o querer divino, porque tinha tanto deste capital do querer supremo, de ultrapassar tudo o que deviam ter todas as criaturas juntas, e em cada giro que fazia multiplicava este capital. Então eu, Verbo eterno, vendo que a mais fiel de todas de nossas criaturas, com tanta graça e amor, tinha enchido todos os atos humanos com o querer divino, tendo ela levado a peito o que se necessitava para fazer isto, vendo que no mundo estava nosso querer, atraído desci do céu. A segunda tarefa coube a mim formar a redenção. Quanto devo girar por todos os atos humanos, tomá-los todos como um punho e cobri-los
selá-los, esmaltá-los de meu querer divino, para atrair meu Pai Celestial a fazê-lo olhar para todos os atos humanos cobertos daquele querer divino que o homem tinha rejeitado às regiões celestiais, a fim de que o meu Pai Divino pudesse abrir as portas do céu, fechadas pela vontade humana. Não há bem que não desça, senão somente por meio de minha vontade. A terceira é a tua. Ao primeiro e ao segundo selo do nosso querer em todos os atos humanos, cabe a você, como filha primogênita de nosso querer, colocar o terceiro para obter que venha o reino do querer, do meu querer à terra. Por isso, filha, filha minha, em todos os atos humanos das criaturas, penetra até dentro dos corações. Leva a cada batimento o batimento do meu querer, a cada pensamento, beijo, o conhecimento de minha vontade. Em cada palavra imprime o fiat onipotente, invade tudo, envolve a todos nele, e assim venha o meu reino à terra. Teu Jesus não te deixará sozinha. Nestas voltas te ajudarei e te guiarei em tudo. E enquanto dizia isto, eu tomava o meu voo e girava por tudo e por todos. Mas quem pode dizer o que fazia? Pode dizer só Jesus que me fazia fazer. Assim passei toda a noite junto com Jesus. E enquanto girava, agora trazia-lhe todos os pensamentos, agora todas as palavras, agora todas as obras, os passos, os batimentos, todos investidos por sua vontade. E Jesus tudo com amor recebia e fazia festa. E depois me disse: Veja a grande diferença entre a santidade do meu querer e a santidade das outras virtudes. A primeira é receber a cada instante correntes de graça, de luz, de amor, e é estar a criatura em cada seu ato em ordem com seu Criador. Por isso é a santidade que mais aproxima-se do seu Criador. A segunda, a das outras virtudes, é a tempo e a circunstância, quando se apresenta a ocasião de exercitar agora a paciência, agora a obediência, agora a caridade e outras. E se não se apresentam ocasiões, as virtudes ficam interrompidas e sem crescimento, e não podem receber o bem que contém a virtude em ato. Em vez disso, na santidade de meu querer não há pausas nem interrupções. Meu querer está sempre fixo em dar de ar à criatura. Ela pode recebê-lo a cada instante, se respira, se pensa, se fala, se bate, se alimenta, se dorme, tudo entra em meu querer. E a cada instante pode encher-se de minha vontade, com todos os bens que ela contém. Capítulo 36, 8 de dezembro de 1923. Sobre a Imaculada Conceição de Maria. Estava a pensar na Imaculada Conceição da minha mãe rainha, e meu sempre amado Jesus, depois de ter recebido a Santa Comunhão, fazia-se ver em meu interior como dentro de uma estância toda luz, e nesta luz fazia ver tudo o que tinha feito e em todo o curso de sua vida. Parecia como alinhados e em ordem todos os seus méritos, suas obras, suas penas, suas chagas, seu sangue, tudo o que continha a vida de um homem e Deus, como em ato de proteger a uma alma. E ela tão ferida de qualquer mínimo mal que pudesse assombrá-la. Eu me admirava ver tanta atenção de Jesus e ele me disse: Minha pequena recém-nascida, quero que conheça a Imaculada Conceição da Virgem, concebida sem pecado. Mas primeiro você deve saber que minha divindade é um ato só. Todos os seus atos se concentram em um só. Isto significa ser Deus. O portento mais grande de nossa essência divina, não estar sujeita à sucessão de atos. E se a criatura lhe parece que agora fazemos uma coisa e agora outra, é mais bem que fazemos saber o que há naquele só ato, porque a criatura é incapaz de conhecer tudo de um só golpe. Se o fazemos conhecer pouco, só o fazemos conhecer pouco a pouco.
Agora tudo o que eu, Verbo eterno, devia fazer em minha assumida humanidade, formava um só ato com aquele ato único que contém minha divindade. Assim que antes que esta nobre criatura fosse concebida, já existia tudo o que devia fazer na terra, o Verbo eterno. Portanto, no ato em que esta virgem foi concebida, se alinharam em torno de sua concepção todos os meus méritos, minhas penas, meu sangue, tudo que continha a vida de um homem-deus. E foi concebida nos abismos intermináveis de meus méritos, de meu sangue divino, no mar imenso de minhas penas. Em virtude deles ficou imaculada, bela e pura. Ao inimigo ficou fechado o passo pelos incalculáveis méritos meus e não pôde lhe fazer nenhum mal. Era justo que quem devia conceber o Filho de Deus devia primeiro ser ela concebida nas obras deste Deus, para poder ter virtude de conceber o Verbo que devia vir redimir o gênero humano. Assim que ela primeiro ficou concebida em mim, e eu fiquei concebido nela. Não havia mais que a tempo oportuno fazê-lo conhecer às criaturas, mas na divindade estava como já feito. Por isso, a que mais recebeu os frutos da redenção, antes teve o fruto completo. Foi esta excelsa criatura que, sendo concebido nela, amou, estimou e conservou como coisa sua tudo o que o Filho de Deus fez na terra. Oh, a beleza desta tenra menina era um prodígio da graça, um portento de nossa divindade. Cresceu como nossa filha, foi nosso decoro, nossa alegria e honra a nossa glória. Então, enquanto o meu doce Jesus dizia tudo isso, eu pensava na minha mente. É verdade que a minha rainha mãe foi concebida nos méritos intermináveis de meu Jesus. Mas o sangue, o corpo, foram concebidos no seio de Santa Ana, a qual não estava isenta de mancha de origem. Então, como pode ser que nada herdou dos tantos males que todos temos herdado pelo pecado do nosso primeiro pai Adão? E Jesus: minha filha, tu ainda não entendeste que todo o mal está na vontade. A vontade atropelou o homem, ou seja, a sua natureza, não a natureza atropelou a vontade do homem. Assim que a natureza ficou em seu lugar, tal como foi criada por mim, nada mudou. Foi sua vontade que a se mudou e se pôs, nada menos, se opôs, nada menos, que contra uma vontade divina. E esta vontade rebelde arrastou sua natureza, enfraquecendo-a, contaminando-a e tornou-a escrava de vilíssimas paixões. Aconteceu como a um recipiente cheio de perfumes ou de coisas preciosas, que se esvaziar isso e encher-se de podridão ou de coisas vis. Acaso muda o recipiente? Muda o que se põe dentro, mas ele é sempre o que é. No máximo se torna mais ou menos apreciável segundo o que contém. Assim foi do homem. Agora, a minha mãe, ser concebida numa criatura da raça humana, não causou nenhum dano porque sua alma era imune de toda culpa. Entre sua vontade e a de seu Deus não havia divisão. As correntes divinas não encontravam obstáculo, nem oposição para derramar-se sobre ela. A cada instante estava sob a densa chuva de novas graças. Então, com esta vontade e esta alma toda isenta, toda pura, toda bela, o recipiente de seu corpo, que tomou de sua mãe, ficou perfumado, reabilitado, ordenado, divinizado, em modo de ficar isenta como de todos os males naturais de que é investida a natureza humana. Oh, foi propriamente ela que recebeu o germe do Fiat Voluntas Tua, como no céu assim na terra, que a enobreceu e a restituiu ao seu princípio, tal como o homem foi criado por nós antes de que pecasse. Aliás, ultrapassou-o, embelezando ainda mais aos contínuos fluxos daquele Fiat que só tem virtude de se reproduzir, imagem toda semelhante àquele que a criou. E em virtude desta vontade divina que operava nela, pôde-se dizer que o que Deus é por natureza, ela é por graça. Nossa vontade tudo pode fazer, a tudo pode chegar quando a alma nos dá liberdade de agir
e não interrompe com sua vontade humana nosso agir.